Nosso repórter Maicon Rios conversou também com Gleison Galeno, ele que é o coordenador de área do IBGE e esteve exatamente à frente dessas ações, né, o censo realizado aqui no município de Itapajé. Vamos conferir. Converso com o Gleison Galeno, coordenador de área do IBGE aqui no município de Itapajé. Gleison, as últimas informações que nós temos acesso é de que chegaram à Câmara Municipal de Itapajé dados que foram enviados pela Secretaria Municipal da Saúde, dando conta de que no município, através de cadastros feitos pelos agentes comunitários de saúde, o município consta com pelo menos 50.094 cadastros de usuários ativos do serviço de saúde, número que diverge da quantidade de habitantes recenseada pelo IBGE, de apenas 46 mil e alguns habitantes para o município. Gleison, há uma explicação técnica dentro do ponto de vista do IBGE para essa divergência tão grande de números em relação aos dados da saúde e aos dados apresentados pelo IBGE de acordo com o último censo? Boa tarde. Boa tarde, Maicon. Boa tarde a todos os ouvintes. Existe. Na verdade, essa é uma diferença bem comum, porque existe uma forma diferente de trabalhar do IBGE para os outros órgãos. Então, falando de uma maneira bem grosseira, geralmente as prefeituras, Secretaria de Saúde, eles fazem a administração a partir da comunidade. Então, por exemplo, eles colocam um posto de saúde na comunidade X. Não necessariamente é um trabalho georreferenciado. E aí, no caso do recenseamento, a gente trabalha de uma maneira georreferenciada. Então, a gente pega a coordenada casa a casa e compara com o limite do município. E aí, o que acontece? Às vezes, você tem localidades, comunidades que estão ali no limite entre dois municípios, que você tem um posto de saúde do Itapajé, mas você tem algumas casas que já estão fora dos limites legais e que, pela proximidade, recebem um atendimento naquele local. E muitas vezes, os endereços que eles têm são pela localidade, né? Você não tem um arruamento, você não tem um nome de rua, você não tem um CEP específico, então você tem um endereço da localidade, você tem um posto de saúde, a escola da localidade. É um primeiro ponto importante. Mas aí tem outros dois pontos que eu acho que vale a pena esclarecer. Primeiro, que o IBGE, na contagem do censo, ele trabalha com o conceito de morador habitual. Então é aquela pessoa que tem a moradia principal no município. E aí o que é muito comum acontecer também? Você ter trabalhadores que vêm para o município, trabalham aqui, alugam uma casa ou têm uma casa aqui própria e aí eles passam parte da semana, recebem atendimento da saúde, mas para os conceitos do IBGE eles não são morador principal, não são morador habitual. Aquela não é a residência principal dele. Então, para dar um exemplo que é muito comum nos nossos municípios, são profissionais da saúde, que muitas vezes os municípios um pouco menores não tem como atender toda a demanda e acaba trazendo profissionais que são de outros municípios. E aí essas pessoas mantêm casa aqui, essas pessoas muitas vezes usufruem dos serviços municipais, mas a residência principal, a residência habitual deles fica em outro local. Então é um tipo de pessoa que não conta. E aí tem um último ponto importante, que é a data de referência. O censo ele tem uma data de referência muito específica, que é do dia 31 de julho, à noite do dia 31 de julho, para o dia 1º de agosto de 2022. E os cadastros da Secretaria de Saúde, eles têm um tempo maior. Então você pode ter uma pessoa que teve atendimento no começo do ano e que já mudou de município, que não vai contar no censo, porque a data de referência do censo, o trabalho do censo é como se fosse uma fotografia da noite do dia 31 de julho para o dia 1º de agosto. Então acaba que isso tem pessoas que já faleceram, tem muitas vezes pessoas que nasceram, nos casos em que às vezes há um eventual aumento, mas sobretudo tem as pessoas que se mudaram para outras localidades, tá certo? Então isso também é um elemento que traz alguma margem de diferença entre os dados do IBGE e os dados da Secretaria de Saúde, Secretaria de Educação, ou às vezes até outros dados. Bom, os números de habitantes dos municípios, Itapajé e os demais, já estão todos eles fechados pelo censo do IBGE, ou esses números ainda estão sujeitos a alterações? Não, o trabalho do censo ele está completamente concluído e aí já passou pela parte de análise estatística. Então, pelo menos essa parte de população, de geral, quantitativo geral da população, esse dado divulgado já é o oficial e já é o que vai valer pelos próximos 10 anos. A gente tem alguns outros dados mais refinados que ainda estão sendo trabalhados pelos estatísticos e que vão ser divulgados no futuro. E aí questões detalhadas a respeito das moradias ou questões detalhadas a respeito de escolaridade, de trabalho de renda, que são assuntos um pouco mais complicados e que precisam um trabalho estatístico mais apurado e que acabam demorando um pouco mais a serem divulgados. Eu agradeço ao Gleison Galeno pela sua entrevista ao Jornal Integração. Maicon, eu que agradeço desse espaço para estar divulgando um pouco do trabalho do IBGE, dos resultados do censo, que foi um trabalho enorme, de muita importância e que vai impactar muito para os municípios nos próximos anos. E aí, só aproveitando esse último espaço, eu esclareço que em relação à questão de divisão municipal, de limites municipais, o órgão mais indicado para lidar, para trabalhar com isso seria o IPES,
OS, que é um órgão vinculado à Assembleia Legislativa. Então é a Assembleia Legislativa quem elabora as leis e quem tem essa incumbência de definir os limites intermunicipais, né? O IBGE ele só utiliza os insumos que são gerados e os limites que são gerados pela lei e aplica na coleta do censo. Repórter Michael Rios para o Jornal Integração.